Fala galera do Fla Parceiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai comentar sobre o clássico, né, Pablo? O clássico dos milhões, Isso, Pedro. Flamengo versus Vasco, hoje às 16 horas. E o que esperar, né, Pablo? Vários comentaristas, jornalistas fizeram análise desse jogo e tá bem equilibrado. Por exemplo, a TNT Sports fez um mano a mano, né? O um contra Uhum. um, goleiro versus goleiro, atacante versus atacante, e deu 6-6. Claro que eles colocaram o treinador também. Uhum. E o que esperar, né? Eu acho que é um clássico equilibrado. O Flamengo deixou esse clássico ser equilibrado, porque, enfim, não vem jogando bem. Com o Tite a gente não sabe. A gente venceu, né? Contra o Cruzeiro 2-0, mas a gente ainda tem muita desconfiança desse time, porque ainda tem pontas soltas, né, Paulo? Tem Uhum. contratações que são necessárias, principalmente para a defesa. E também a gente vai comentar sobre as prováveis contratações aí do Palmeiras. Mas diante do jogo de hoje, eu acho que é um jogo equilibrado. E qual que é a sua opinião, Pablo? Pois é, Pedro. Hoje é o clássico dos milhões, né? São 418 jogos, né? Feito entre Flamengo e Vasco. E onde o Flamengo venceu 161 e o Vasco 139, né? Então, assim, como você falou, é um equilíbrio, né? No mano a mano aí, feito pelos comentaristas aí que você disse. Mas nós somos os vencedores, né? O Vasco não Exatamente. afundou. E eu espero hoje um jogo difícil, Pedro. Acho que o time do Vasco ele faz jogos bons, né? Faz bons jogos. O Flamengo, ele vem agora com o Tite, né? Vem agora em busca de uma melhora, né? A gente vê aí atrás aí, o Flamengo não estava muito bem, né? É um estilo de jogo diferente, né, Pablo? A gente não sabe o que esperar Uhum. do Tite, porque por mais que seja um ótimo treinador e o Flamengo ter um ótimo elenco, juntando esses dois é para dar certo, mas a gente não sabe, né? Sim, aí, ô Pedro, eu tava até querendo destacar aqui aos pulmões, né, do time. Eu acho que são o Pulgar, né, pro lado do Flamengo, e o Paulinho. E se a gente for ver os números aqui, né, acho que no mano a mano aí, que foram feitos por eles, né, o Paulinho, eles votaram no Paulinho, né, mas os números são diferentes, né. Foram, o Pulgar fez 16 jogos, né, não, 14 jogos como titular, 16 jogos e 14 foram como titular, né. Ele fez 2 gols, nenhuma assistência. Aí ele teve 2 chances criadas, 50 passes corretos, né? 2 desarmes por jogo, tem uma média de 5,4 bolas recuperadas por jogo e disputa por bola, ele tem uma média de 3,8, né? Já o Paulinho são 11 jogos e 10 como titular. Nenhum gol, 2 assistências, 2 grandes chances, né, criadas, 40% de passes, né, ou 40 passes certos. Aí ele tem uma média de 1,7 de desarme, 6,5 de bolas recuperadas, 7,7 de disputa de bolas vencidas. Então é um equilíbrio, né? Mas eu fico com o Pulgar. O Pulgar ele tem feito bons jogos pelo Flamengo, né? E, e tem ajudado bem ali, né? No meio ali. Sim. São dois bons jogadores, né? Paulinho e Pulgar. Uhum. Como você mencionou na disputa lá da TNT Sports, o Paulinho levou, mas nós sabemos o que o Pulgar pode oferecer num jogo. Para mim também ele é mais jogador e acredito que com o Tite tende a crescer. O Gerson vem jogando bem, tanto que foi para a seleção, Uhum. e com a melhora do Gerson, o previsto é
o Pulgar melhorar. Porque um joga ali do lado um do outro, então com um jogando bem, tende ao outro melhorar, né? Porque é complicado. Antes o Gerson não estava jogando bem e o Pulgar estava jogando bem. Só que o cara meio que, pô, ele tá jogando bem ali, só que ele passa a bola, pega no Gerson e o Gerson só fazia cagada. Agora vamos ver se, ao contrário do que estava acontecendo agora, melhora ainda mais. Parece que o Gabigol vai começar no banco, né, Pablo? A gente vinha comentado sobre essa situação. É, aquela provocada dele, provocada e soberba, né? Com o Tite, prejudicou ele, porque... Exatamente. Pô, é assim, a gente gosta muito do personagem Gabigol. A gente sempre fala, se o Gabigol fosse de outro time, aí ele ia ser o jogador que a gente ia mais odiar. Só que como ele tá no Flamengo, né? A questão é a seguinte, ele tem que mostrar futebol, renovou um contrato milionário, contrato que ele não merece. Não por causa dos títulos, não por causa disso, porque ele é uma lenda do Flamengo. Talvez seja o segundo melhor jogador que já passou. No caso não é nem o segundo melhor jogador, mas o segundo mais importante, né? Porque nosso jogador mais importante é Zico, né? Aí se eu falar que ele é o segundo melhor, eu tô sendo injusto, por exemplo, com o Romário. O Romário jogou muito mais que ele. Mas, de toda forma, ele é o segundo principal jogador do Flamengo, que mais representa, tanto que é chamado de príncipe, né? Porém, o cara não tá mostrando futebol, não tá jogando bem, não tá chamando a responsabilidade. Como ídolo, o cara tem sempre que se esforçar ao máximo. O Gabigol tá com a aparência de estar gordo, as bochechas grandes. Então, assim, isso não é atitude de um ídolo. Você vê, por exemplo, o Bruno Henrique. Olha o tanto que o Bruno Henrique voltou da lesão e tanto que tá jogando. Já tá voando dentro de campo. Mesmo com a situação da renovação independente, eu acredito que o Gabigol era pra estar no nível do Bruno Henrique, né, Pablo? Sim, Pedro. Como você falou aí, realmente o Gabigol, ele não vem, pô. Não é de hoje, né? A fazer bons jogos, né? Ele tem jogado muito pouco. Não sei se ele não tem se cuidado, mas não é o Gabigol que a gente espera, né? E assim, na minha opinião, o Tite não tá errado, não. O Tite tem que colocar ele no banco. Você vê, o Pedro já fez gol, né? Tá melhorando. O Gabigol entra, não faz gol. Não chuta, mano. Se o cara não chuta uma bola no gol. Não é como antigamente, né? Você vê que a finalização é tudo ruim. As bolas mascadas, bate na bola, a bola vai para um lado. É uma coisa horrível, assim. Então, eu Parece que acho ele que não ele tá tem que ir treinando, né, Pablo? acho que ele tem que ir pro banco mesmo, né? E pensar um pouco, né? O que ele quer. Ele já ganhou aí a renovação, né? Em um salário aí o maior do Brasil. Então, eu não sei. Vamos ver o que ele espera aí, né? O que ele pensa, né? Porque a gente precisa de jogador que joga com raça, né? O Flamengo, ele precisa disso, né? A gente não vê mais, assim, raramente a gente vê um jogador no Flamengo com raça. Você vê, ó, o Pulgar, a gente falando do Pulgar aí, ó, o Pulgar, porque eu votei nele no mano a mano com o Paulinho. Ele também é um jogador de seleção, pô. Ele é da seleção também. Então, assim, ele, do Tite, ele já tava fazendo bons jogos, né? Aí acho que ele lesionou, não foi? Acho que ele lesionou. Sim. Então, e voltou de novo e tá jogando bem, pô. Então é isso. Então, assim, os jogadores que querem mesmo jogar com raça, eles jogam. Olha o Gabigol, ele entra e sai e não faz nada. É que dá pra perceber, né, Pablo? Tipo assim, quando o jogador tá se esforçando, você vê isso dentro de campo. Por exemplo, o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele não teve nenhuma atuação ainda. Nossa, o moleque é titular absoluto, ainda não. Mas se você vê ele se esforçando, correndo, tentando dar o drible, ele tenta, entendeu? O Bruno Henrique nem se fala. O Bruno Henrique entra em campo, ele pode perder duas, três enfiadas assim, mas ele continua e não para.
Agora o Gabigol você não vê isso, você não vê ele correndo, você não vê ele se esforçando porque assim, ele é centroavante, tá jogando na posição de centroavante quando o Pedro não tá. Então assim, cara, busca a bola, pô, vai marcar, correr. Não vê nada disso, chama a responsabilidade. Se ele é um cara com muita responsabilidade, com muita moral dentro do time, pô, chama, cobra os caras, mas não dá certo. Não dá certo. Eu acho que tem algo extra-campo, Pablo, que tá impedindo ele de jogar, sabe? Porque não é possível um jogador que jogou daquela maneira com o Jorge Jesus em 2019, 2020 também, não tá jogando nada agora, cara. Aí você vê, por exemplo, Bruno Henrique, mesma situação, jogando muito. Arrascaeta naquela época jogava muito, continua jogando muito. E é isso. Pois eu acho que na parte dele falta um pouquinho de confiança. Acho que o Tite vai ter que recuperar ele nesse quesito aí. Porque eu acho que ele até movimenta, Pedro. Ele movimenta no jogo, entendeu? Mas ele faz as coisas erradas, entendeu? Pois Questão lá é, no. e isso eu acho que é falta de treino, Pablo. Porque, tipo assim, o cara treina muito, uma hora tem que dar certo. Por exemplo, o Vasco. O Vasco, você vê como é que ele iniciou o ano. Uma merda. O treinador chegou, mudou o elenco ali e tal, não sei o que. Você vê, os caras já estão começando a jogar bem certinho e tal. Isso aí eu acho que, claro, que envolve técnico. Não vou dizer que Uhum. ser hipócrita, né? Porque com o Jorge Jesus ele jogou muito. Com o Renato Gaúcho ele jogou muito também. Ou não sei se foi o Rogério Ceni que ele foi a melhor atuação dele, se foi com o Rogério Ceni ou com o Renato Gaúcho. Mas o que importa é que, cara, ele tem que mostrar serviço, pô. Ele tem o maior salário do Brasileirão. Aí você pega. Sim. Gabigol é melhor que no momento, jogando bola. Gabigol tá melhor que a Arrascaeta? Não tá. Gabigol tá melhor que o Bruno Henrique? Não tá. Esses dois têm os salários menores que o do Gabigol. Aí Que pena. vamos pra fora, ó, os jogadores de fora. No momento, o Gabigol tá jogando mais que o Lucas? Não tá. Lucas do São Paulo. Tiquinho, não. Muito menos. Caleri não tá jogando mais. Deixa eu ver. O Luciano tá no banco. Então não vou nem comparar não. Pô, tem o Rony do Palmeiras, tem a galera, tipo assim, o Gabigol não tá jogando mais que essa galera aí. Ele tem o maior salário. Por quê? É. E, e o. Mudando agora um pouco de assunto. Saiu umas notícias aí dizendo que o Flamengo tem interesse em dois jogadores do Palmeiras. Veiga e Gustavo Gomes. O que você acha, Pablo? Você acha que é possível? E se fosse para escolher um, qual seria seu favorito e por quê? Ó, eu escolheria o Veiga, né? Possível é, né? Porque o Flamengo tem dinheiro, né? Tem grana. Então, assim, se o Flamengo for realmente contratar, eu pegaria lá o Gustavo Gomes. Ele é um jogador excelente e eu acho que vai somar muito ali no Flamengo. E pra também atrapalhar um pouquinho também o Palmeiras, né? Já que eles gostam também de vir querer que sacanear com a gente também tem que fazer também. Um beijo, né? Você escolheria o Gustavo Gomes ou o Veiga? O Gomes, pô. Eu Se também. puder esses dois, com certeza. Eu pegaria esses dois aí. Isso aí. Os dois eu posso dizer que é impossível, porque se fosse, Eu por exemplo, concordo. se o Palmeiras vem querendo tirar Bruno Henrique e Gabigol, a resposta pelo menos é não, de um dos dois. Uhum. E também acho que o Gustavo Gomes, como você falou aí, por mais que Léo Pereira e Bruno, Fabrício Bruno estejam jogando muito bem, cara, a gente precisa de outro. Porque pra pensar, Léo Pereira e Fabrício Bruno se lesionam, um dos dois. Quem é que vai substituir? Rodrigo Caio, Davi Luiz, o zagueiro Pablo. Na minha opinião, não tem nenhuma altura para substituir esses dois. Então, assim, chega o Gustavo Gomes, dá uma arrumada ali naquela zaga ali, acabou. Você pega aí Fabrício Bruno aí, que talvez esteja melhor que o Léo Pereira, Fabrício Bruno e Gustavo Gomes numa defesa. E no Flamengo tem as peças que tá em fim de contrato, né? Davi Luiz, acho que o Flamengo não vai renovar, não é possível. Rodrigo Caio também não. Então já são menos dois aí. Outra coisa, Pablo, o Gustavo Gomes chegando,
O Flamengo pode optar por jogar em outro esquema tático, né? Por exemplo, jogar com 3 zagueiros. Gustavo Sim. Gomes, Fábio Bruno e Léo Pereira. Aí Uhum. você pega o Wesley e o Ayrton Lucas, joga eles pra frente pra jogar como ala. Tem muitas opções, cara. Uhum. Então acho que seria a melhor opção. Por mais que o Veiga seja, pra mim, é, ali de meio atacante, seja estando na frente dele só Arrascaeta e Lucas Moura, na minha opinião, seria ótimo. Mas é aquilo que vier, tá ótimo, não pode reclamar não. E, ô Pedro, só voltando aqui pro clássico aqui um pouquinho, né? Uhum. Você colocaria algum jogador aí que o Flamengo tem que ter um pouco de atenção? Atenção, É, deixa eu ver. por Cara, exemplo. o Tite no jogo passado jogou com o Everton Ribeiro. Eu Uhum. acho que o Tite ele vai investir no Everton Ribeiro, sabe? Acho que o Everton Ribeiro vão renovar o contrato dele. Por quê? Porque por mais que seja um jogador de certa idade, o Tite tem uma certa confiança nele. Tanto que levou ele para a Copa do Mundo, tanto que convocou ele várias vezes. Acho que é um jogador que o Tite tem confiança, já foi titular várias vezes na seleção brasileira. E se é um jogador em que, de todos os brasileiros, naquela época, claro, mas naquela época, Tite escolheu ele, do mundo todo, de todos os brasileiros do mundo todo, para ser titular, para ser convocado, eu acho que ele vai ser titular, Paulo. E assim, como você falou, para tomar cuidado, tem várias, como é que fala, narrativas sobre isso, mas eu Uhum. tomaria cuidado nisso porque o Everton Ribeiro não tá vindo bem, sabe? Não tá jogando Uhum. bem. A gente tem o Luiz Araújo, que é da mesma posição, e como eu destaquei no início, vem jogando com vontade. Eu acho ele um bom jogador, mas se o Tite recuperar ele, cara, entendeu? Mas de Do toda lado forma, do. eu só espero que o Tite não dê uma prioridade, não invista muito no Everton Ribeiro se não tiver resultado, porque se a gente tem o Luiz Araújo, eu acho que deveria ser investido era nele. Esse Uhum. investimento, esse tempo, sabe? Porque Uhum. muito se falou do Lucas vir pro Flamengo. E isso é uma coisa importante destacar aqui. Muitas pessoas falaram assim: ah, mas o Lucas não vai sair de São Paulo. O Lucas falou publicamente que está pensando se vai renovar ou não com São Paulo. Ele deixou em aberto a situação e disse que vai pensar. Então, assim, na minha opinião, Papo, se o jogador fala isso, é que não tem nada Tá aberto, certo. né? Por exemplo, o Rafinha, lateral de São Paulo. Ele falou, deixa claro, vou renovar com São Paulo. Entendeu? Vou renovar com São Paulo. E isso é a diferença. Acho que se um jogador, por exemplo, igual o Lucas, ele falou, pô, vai pensar, não sei. Talvez, quem sabe, né? Seria uma boa, né, Papo? Uhum. Se não. Ó, e o James Rodrigues, o Dorival colocou o James Rodrigues está fazendo já boa partida, viu? Então pode ser que realmente o Lucas tenha chance de vir, né? Flamengo. Hein, Pedro? Pelo lado do Vasco, eu ficaria de olho em três jogadores, né? Um é o próprio Paulinho, né? Acho que a gente teria que dar uma marcação ali bem firme nesses três caras. Paulinho, tem aquele Medel, né? O Medel do Vasco e o Raul. Esses três aí. Eu acho que se o Flamengo conseguir neutralizar esses três aí, para mim, são os três principais. Uhum. O goleiro do Vasco eu não coloco como quarto, porque é o goleiro, mas ele é um excelente goleiro, viu? Sim. Eu vi algumas partidas do Vasco, é um bom goleiro mesmo. Ele Por ganhou isso na que eu acho votação da que. TNT também. Uhum. É Cara, por isso que pode alguém falar. colocou ele como vencedor, né? Ele realmente é um bom goleiro. Então, Esse jogo, Pablo, ele é um jogo que vai decidir muito, pode-se dizer, o futuro do Tite no Flamengo. Por quê? Porque é um jogo complicado, é um jogo difícil. Por mais que o Vasco esteja lá embaixo, na zona, é um uhum. time que tem capacidade de vencer do Botafogo, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque hoje esse Brasileirão tá muito competitivo.
você vê que os times lá de baixo, os times lá de cima, lá de cima, primeiro, segundo, terceiro, quarto convocado, tem dificuldade de ganhar dos lá de baixo. Então é um campeonato muito complicado. O Vasco tem total capacidade de vencer do Palmeiras, do Botafogo e tal. Claro que não é o favorito, mas tem capacidade de vencer pelo campeonato estar disputado. E o Tite é o primeiro jogo disputado, pode-se dizer assim, do Tite, porque contra o Cruzeiro não estava vindo bem, enfim. Além do mais, é um clássico, né? Então, assim, é um bom jogo pra gente testar o Tite, pra ver se ele realmente é o técnico que o Flamengo merece. Por que eu digo isso? Porque, por mais que ele seja um grande treinador, tenha feito bons trabalhos por onde passou, não quer dizer que ele vai ser um bom treinador na seleção. O São Paulo já treinou a seleção da Argentina. Então, tipo assim, treinar a seleção não é critério de ser um bom treinador. Mas já ajuda, né? Pô, o cara treinou a seleção e tal, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, esse é o jogo pra ele mostrar pra que veio pro Flamengo. Claro que se perder, nossa, não vai estar perdido o trabalho do Tite, não vai ter fora Tite, não é hora de entrar em pânico. Mas se vencer, vai ser muito importante, porque, cara, igual você falou no início, o Flamengo vai pra segundo lugar, dependendo do Bragantino, e o Vasco continua na zona, então assim, é felicidade em dobro. Então hoje tem que ser o dia da guerra, assim. Enterrar de vez os vascaínos. É isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar aí, Pablo? Não, vamos pros palpites, né? Palpite. Deixa eu ver. 2-1. Acho que vai ser um jogo bem complicado. O Flamengo faz um, o Vasco faz outro. Só que no final, BH decide. Eu acho que vai ser Pedro e Bruno Henrique vai marcar. Pois 2-1. Pedro. Apesar de eu achar que no início vai ser. Não, eu acho que vai ser difícil, né? Mas se o Flamengo fizer isso que eu te falei aí, né? Marcar esses jogadores aí, eu acho que o Flamengo fazendo logo um gol já no início, já bota aí 4-0, filho. Vai enterrar de vez logo. Ficar que nem golfinho, sobe e desce, entendeu? Aí tu foi bem. Feliz porque venceram o Fortaleza e triste porque perderam pro Flamengo. Aí tu foi bem confiante, hein? Assim, no último jogo foi 4-2. No último ano. Não, foi 4-0, né? Uhum. O Foi Flamengo. 4-1. O Flamengo venceu no primeiro turno. Uhum. Tomara que seja, né? E tomara que eu esteja errado. Quanto mais vergonhoso pra eles, melhor. É óbvio que deu uma melhorada, né? Eles contrataram mais jogadores, né? Tem um técnico bom também. O Ramon Dias é um excelente técnico, então. Mas ainda assim, eu vou pela vitória de 4-0. É isso aí. Deixa seu like, seu comentário no vídeo. Se inscreve no nosso canal aí, dá essa força pra nós. E é isso. Vamos vencer esse clássico aí e acabar com o Vasco. Isso aí. Até mais, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.